Olá, eu sou Giovana Maria e eu vou apresentar o trabalho que tem por título A avaliação da cicatrização de úlcera diabética em paciente submetido à terapia com inibitor transcutâneo, tendo como coautoras Eliângela Bertalha Vascovich, Samantha Cunha Mesquita, Valéria Silva Roque Viana, tendo como orientação a professora doutora Olivia Maia Pascoal. O diabetes mellitus, ele consiste em um distúrbio metabólico de caráter crônico, tendo como principal característica a hiperglicemia, oriunda da insuficiência ou não produção da secreção de insulina. Dentre as complicações orgânicas do diabetes mellitus, o pé diabético é uma das principais, sendo caracterizado pela presença de alteração dos tecidos moles, alterações neurológicas, presença de infecção e doença arterial periférica. O uso do laser por meio da irradiação transcutânea, o ILIB, ele favorece uma dinâmica fisiológica do organismo, promovendo efeitos anti-inflamatórios, vasodilatadores e estabilização dos sistemas hormonal e imunológico. Os benefícios do ILIB transcutâneo na assistência de enfermagem do paciente com pé diabético visam a promoção da cicatrização de feridas e o que ocasiona efeitos positivos na vida dos pacientes. Dessa forma, o nosso trabalho tem por objetivo a avaliação de cicatrização de uma úlcera diabética com pacientes submetidos ao ILIB transcutâneo. Na descrição do caso, o acompanhamento ocorreu no período de maio a junho de 2022 e os dados foram coletados por meio de uma pesquisa principal sobre o uso do ILIB em pacientes diabéticos com úlceras em membros inferiores. Na coleta de dados, antes de iniciar a intervenção com o ILIB transcutâneo, foi realizada uma triagem com os pacientes que frequentavam o ambulatório e os critérios de inclusão foram apresentar úlcera localizada na região distal das pernas ou pés, ter idade igual ou superior a 18 anos, apresentar capacidade cognitiva preservada, avaliada com o auxílio do mini-exame do estado mental. No instrumento de coleta de dados, foram utilizados questionários sociodemográficos e clínicos, resultado de enfermagem de acordo com a classificação dos resultados de enfermagem NOC e a ficha de acompanhamento do laser. Com relação aos dados do paciente, a gente tem um paciente do sexo masculino, 60 anos, solteiro, pardo, analfabeto, vigilante, residente de Imperatriz, e há 70 dias apresentava ferida no calcanhar em membro inferior esquerdo. História de doença anterior. Ele foi diagnosticado por diabetes mellitus do tipo 2 há 10 anos, apresenta retinopatia e nefropatia decorrente da doença. Nega hipertensão e dislipidemia. Faz uso de glipleclamida e metformida diariamente. Histórico de hábitos de vida. Ex-etilista há 40 anos, fazia uso de destilados. Ingesta hídrica preservada, dieta livre de restrições e não praticante de atividade física. No ambulatório, o paciente foi submetido a 10 sessões com terapia complementar com LIB transcutâneo, uma vez ao dia, sendo realizado na artéria radial direita por 30 minutos. Na avaliação inicial, antes de usar o LIB transcutâneo, com relação às características da lesão, ela apresentava 3 centímetros de comprimento, 1,8 centímetros de largura e 0,4 milímetros de profundidade. Apresentava cacifo de 2 cruzes de 4 cruzes, com tecido de granulação presente em toda a ferida. Hidratação pouco comprometida, eritema e maceração significativa ao redor da lesão. Ausência de tecido epitelial, necrose, exudato, inflamação ou descolamento nas bordas da ferida. Com relação à característica tissular, o paciente apresentava a temperatura da pele prejudicada, presença de máculas despigmentadas, textura cutânea ásperas, lesões na pele e empalidecimento leve, perfusão tissular maior que 3 segundos e gravemente comprometido quanto à sensibilidade, crescimento de pelo na pele e perda de elasticidade. Na segunda avaliação, após 10 sessões do LIB transcutâneo, a ferida do paciente apresentava 2,9 centímetros de comprimento, 1,5 centímetros de largura e 0,4 milímetros de profundidade. Apresentava cacifo de uma cruz e de 4 cruzes, com tecido de granulação presente em toda a ferida. A hidratação era suavemente comprometida, com tecido epitelial recobrindo os bordos da ferida, com ausência de exudato, inflamação, eritema, maceração, necrose e descolamento nas bordas da ferida. Em relação às características tissulares, o paciente apresentava a temperatura da pele prejudicada, presença de máculas marrom claro com aspecto bronzeado, textura cutânea áspera, lesões na pele, empalidecimento leve, moderada sensibilidade, perfusão tissular em 3 segundos, gravemente comprometido quanto ao crescimento de pelo na pele, perda de elasticidade e endurecimento. Nos resultados, os dados obtidos apontaram uma diminuição pontual no tamanho da lesão, além de alteração na coloração das máculas, perfusão tissular e edema perilesão diminuídos após o uso do laser. Conclusão e considerações de enfermagem e suas implicações para a enfermagem. Os resultados demonstram que o uso de terapêuticas complementares, como o ILIB transcutâneo, auxiliaram na melhora da lesão e seus aspectos clínicos, apesar do curto período de acompanhamento da ferida, que necessita de um tempo maior de intervenção proporcional ao seu tamanho. O uso de tecnologias como o LIB transcutâneo no tratamento de doenças e lesões tem se tornado promissor, tendo em vista a melhora sistêmica dos pacientes e a sua qualidade de vida. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada.